Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal DevOps na Prática. Eu sou Paulo Corrêa e hoje nós vamos ter uma aula prática sobre como conectar no Docker Registry, no público do Docker Hub. Vamos enviar uma imagem e vamos trabalhar com alguns comandos de terminal para poder manipular as imagens que estão armazenadas em um Docker Registry. Tá? O Docker Registry, que é fornecido pela Docker, é um Docker Registry gratuito. Ele tem um plano que permite com que você trabalhe com até 200 imagens por hora, né? Você pode ter algum problema se você precisar trabalhar com mais repositórios ou com mais precisar enviar mais imagens ou fazer mais requests de imagens. Porém, na maior parte das vezes, essa funcionalidade, né, o plano personal, que é o plano free, o plano gratuito do Docker Hub, ele vai atender para estudo e para demais situações, tá? Falando especificamente de clouds, todas as clouds públicas elas possuem o seu próprio registro, tá? A diferença vai ser o preço que você vai pagar e muitas das vezes também armazenamento, tá? Então depende muito da quantidade de imagens e o tamanho de cada imagem. Então esse controle e esse gerenciamento você tem que tomar cuidado, porque quando a empresa começa a crescer, quando você começa a ter um uso extensivo do registry, você tem que avaliar, tá? A gente vai trabalhar com o plano personal, que é o plano que eu já utilizo, tá? Então é um plano simples, apenas para estudo, tá? Então a gente vai trabalhar com ele e eu vou mostrar para vocês que já estou logado aqui. Ele oferece, eu tenho algumas imagens, tá? Então notem que eu tenho aqui já 5 imagens, tá? Eu vou tentar criar mais uma aqui, uma imagem. O nome do repositório vai ser aplicação, tá? Um repositório simples, repositório privado, tá? Repositório de aplicação. Pronto. Vou criar, certo? O repositório foi criado, certo, pessoal? Ele é um repositório público. Se nós formos analisar o nosso repositório privado, o Docker Hub, no plano gratuito, ele permite que você utilize apenas uma imagem como privada, tá? Todas as outras imagens que você for utilizar, elas têm que ser públicas. Então essa é a desvantagem do plano privado. Porém, é um plano que você pode trabalhar e criar suas imagens para fazer os seus testes e fazer o envio das suas imagens. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o login com o Docker Hub, tá? Então, eu vou utilizar aqui o Docker Hub e eu vou aqui um Docker Login, tá? Vou ter que ligar o Docker novamente. Bom, vou fazer o login aqui no Docker, tá? Ele vai tentar utilizar e ele já fez o acesso, tá? Eu vou fazer o passo a passo manual, porque como ele já tem registrado as minhas credenciais e os meus tokens, ele já fez automaticamente. Então, para eu fazer do zero, eu vou dar um Docker Logout e vou dar um Docker Login novamente. Então, aqui o Docker ele vai estar tentando se conectar com o hub docker.com, que vai ser o meu usuário aqui, Docker Paulo Corrêa SLZ. Então eu vou utilizar esse usuário. E aqui nesse momento você vai utilizar a sua senha que você cadastrou, tá? Com isso, você vai ter a capacidade de conectar com o Docker Hub. Qual é o passo no momento? Aqui nós vamos analisar nossa aplicação aqui, nosso local. Vamos ver as imagens Docker Image LS. Vamos ver as imagens que eu tenho localmente, tá? Então aqui eu tenho aqui a imagem aplicação, certo? Então o que eu posso fazer é que, como eu criei um repositório chamado aplicação e eu tenho uma imagem chamada aplicação, essa imagem ela tem que corresponder ao nome
do seu repositório. Para a gente enviar a imagem, a gente tem que analisar o nome da imagem, e uma das partes mais importantes é que, além do nome da imagem, quando a gente está trabalhando com um registry, o nome dessa imagem ela tem que agora conter o nome do seu usuário. Tá? Então a gente está trabalhando com o Docker Registry, então eu tenho que me preocupar em colocar o nome da imagem com o meu registry. Então nesse caso eu vou ter que fazer o build da minha imagem, tá? Eu vou chamar ela com a tag número 1, porém o nome da minha aplicação ela vai conter o nome do meu usuário, tá? Que esse aqui é o User ID do meu Docker Hub. Tá? Então aqui eu vou utilizar o meu usuário e agora eu devo ter uma imagem configurada aqui com o meu nome do usuário. Então, para eu poder enviar essa imagem, eu só consigo enviar essa imagem se essa minha imagem localmente ela tiver o nome do meu usuário. Tá? Então, se ela não tiver o nome do meu usuário, eu não vou ser capaz de fazer a associação para qual usuário eu estou tentando enviar essa imagem. Tá? Então é muito importante que você conheça e saiba que ele tem que funcionar dessa forma. Então, para enviar a imagem, eu vou utilizar o comando docker push, utilizar o nome da imagem, aplicação com a tag 1. Tá? Então, quando eu fizer esse comando, ele vai se preparar porque ele já encontrou localmente essa imagem, a aplicação, e ele vai enviar essa imagem porque ele está conectado com o meu Docker Registry. Ele sabe qual é o usuário que ele tem que enviar, para qual usuário ele tem que enviar e para qual repositório. E ele sabe também qual é a tag. Então, dessa forma, a gente já enviou a aplicação, né, a imagem para esse registro, e se nós viermos e fizermos essa atualização, a gente vai encontrar aqui agora a imagem. Tá? Então a gente sabe que o registro ele conseguiu receber corretamente. A gente sabe de duas formas. Primeiro, que a gente teve aqui a resposta positiva de que a imagem foi conseguiu enviar com sucesso, e a gente tem a resposta aqui na aplicação, no dashboard do Docker Hub, que essa imagem está sendo armazenada e agora ela está aqui para ser utilizada, certo? Então, uma coisa que nós podemos tentar fazer é replicar o erro. Então, eu vou tentar enviar sem o meu usuário, tá? Então, aqui eu vou tentar enviar a minha aplicação, novamente, a aplicação 2, sem o nome do usuário. Então, quando eu faço isso, tá? O que acontece? Eu recebo uma mensagem de negado. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele está tentando enviar para o diretório principal, para o root do Docker Hub, e eu não tenho a permissão de fazer isso. Eu só posso enviar essa imagem ou qualquer imagem do meu computador para algum registro que eu tenha acesso. E no momento eu estou tendo acesso, eu estou fazendo o teste apenas com o Docker Hub do meu usuário Paulo Corrêa SLZ. Então, para isso, para que funcione dessa forma, eu tenho que ter a noção de que para eu poder enviar essas imagens devem ter o meu nome de usuário e também ter o nome da aplicação, obviamente com a tag que vai ser utilizada, certo? Então, dessa forma, eu consigo enviar aplicações. Agora eu vou apagar essa aplicação localmente, porque eu já tenho a certeza que essa aplicação ela está remotamente armazenada. Com essa aplicação remotamente armazenada, eu posso fazer o pull dessa aplicação. Então aqui o comando, na verdade o comando ele vai me mostrar aqui em cima. Tá, aqui ele me informa qual comando que é recomendado, né, é utilizado para eu poder enviar essa imagem.
tá? Então, para eu enviar essa imagem, ele pede que eu utilize o Docker Push, meu nome de usuário, e na verdade o nome da imagem deve conter o meu nome de usuário, 2 pontos a tag, tá? Então dessa forma eu consigo enviar. Mas aqui para fazer o pull dessa imagem, né, que já está enviada, já está armazenada no Docker Hub, eu tenho que utilizar o comando pull. Tá? Então aqui eu não tenho a aplicação na versão 1, certo? Eu não tenho localmente e eu vou fazer o pull dessa aplicação. Então agora ele já disse que já existe localmente, vamos identificar aqui, ele encontrou aqui como aplicação 1, certo? Então a gente vai ter que apagar ela aqui para poder continuar com o nosso teste. Ok, image rm, aplicação 1, 2 pontos, aplicação 2 pontos 1, 45C90. Certo? Com essa aplicação aqui apagada, posso agora, então agora, se eu vier, eu tenho aqui a aplicação 1, certo, pessoal? Vamos aqui novamente fazer a remoção da aplicação. Okay, image rm, docker image ls, nenhuma aplicação com o nome aplicação com a tag 1, e aqui eu vou fazer o pull dela novamente. Notem que a aplicação voltou a aparecer aqui, certo, pessoal? Então aqui é como a gente consegue trabalhar com o Docker Registry. Então a gente pode ter diversos repositórios, tá? A única regra é que nós temos que ter os repositórios públicos e só podemos ter um repositório privativo, tá? Um repositório privado. E para você poder trabalhar com algumas outras aplicações, você pode criar aqui webhooks para se conectar. Você pode configurar aqui o seu repositório para tornar ele público ou torná-lo novamente privado. Você pode utilizar um plano básico para analisar as vulnerabilidades utilizando o Docker Hub. Tá? Então você tem várias formas de trabalhar com o Docker Hub. O Docker Hub ele não é a principal ferramenta para trabalhar com registros, tá? Como registry. Tá? Ela é uma ferramenta que a gente pode dizer que ela é a ferramenta em que fornece as imagens oficiais. Porém, as organizações, as empresas, elas utilizam geralmente os próprios Docker Registries locais, porque existe uma diferença muito grande em você trabalhar com o Docker Hub, que ele está obviamente na internet, trabalhar com a sua ferramenta de integração contínua, que está localizada distante, então ela vai ter uma latência maior. Então, por isso, as empresas, a maioria das vezes, elas vão escolher utilizar um Docker Hub dentro do seu próprio ambiente, seja ele um ambiente em cloud ou seja ele um ambiente em data center local, tá? Então, muitas das vezes vai acontecer isso. E para você apagar o seu repositório, você pode vir aqui e apagar. Ele vai apenas pedir que você confirme o nome do seu repositório para ser apagado, tá? Então, dessa forma, você vai ter aqui, ele vai efetuar a deleção do ambiente e você não vai ser mais capaz de encontrar esse repositório se você tentar fazer novamente o pull, certo, pessoal? Então essa é a prática que a gente tem sobre registros. Aqui a gente viu como trabalhar com o registro do Docker Hub, como enviar uma imagem, como baixar uma imagem, como fazer a configuração para enviar corretamente essa imagem para o registro, tá? E como que a gente faz para criar e apagar um registro dentro do Docker Hub, tá? Eu agradeço para vocês que ficaram até o final, peço que você se inscreva no canal, dê um like e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!